Olá, a paz do Senhor a todos, um bom dia abençoado a todos. Estamos começando mais uma segunda-feira, juntos com a nossa devocional aqui, com o Café com Cristo. Eu me chamo Irmã Clarice, sou colaboradora da Casa do Senhor, daqui da Assembleia de Deus, Ministério Cainon, e convido a todos vocês que estão conosco, nos assistindo, para meditar juntamente conosco na Palavra do Senhor nesta manhã, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 41, a partir do versículo 37. Amém? Leamos então a Palavra do Senhor, mais uma vez, se encontra no livro de Gênesis, capítulo 41, a partir do versículo 37. Leiamos então a Palavra do Senhor. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão, e a pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamaram diante dele: inclinai-vos. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Amém? Então, irmãos, faremos uma pequena síntese dessa palavra, né? Ou seja, um resumo sobre a vida de José. José, que era um jovem, né, que iniciou a sua história aos 17 anos. A Bíblia relata que ele era um jovem formoso, de porte e de aparência. Era um rapaz obediente ao seu pai, responsável, pois aos 17 anos já apacentava o rebanho do seu pai. Ele era filho de Jacó, filho muito amado pelo seu pai, porque era filho da sua velhice. Era também uma família muito grande, a de José, ele tinha vários irmãos, e por este fato, é um dos motivos os quais ocorreram várias situações na vida de José. Seus irmãos tiveram ciúme, o invejaram e até o odiaram pelo fato dele receber amor do seu pai, né? Esse foi um dos motivos o qual esses sentimentos ruins floresceram no coração de seus irmãos. E José, um certo dia, caiu em uma cilada arquitetada e preparada por seus irmãos. Eles o jogaram dentro de um poço ou uma cisterna no meio do deserto. E eles decidiram entre si não derramar o sangue de José. E o removeram daquele poço e o venderam aos mercadores midianitas. E depois desta venda, José foi levado, né, para o Egito. Chegando ao Egito, José foi vendido a um senhor chamado Potifar, que era nada mais e nada menos que oficial e guarda, né, comandante da guarda de Faraó. José, nesta fase, dentro da casa de Potifar, a Bíblia relata que o Senhor era com José e veio a ser um homem próspero. Porém, Potifar percebeu e viu que Deus era com José e que ele, em tudo que ele tocava, prosperava. Então, ele o pôs como mordomo de sua casa e o confiou tudo o que tinha. Sendo assim, José trabalhou como mordomo na casa de Potifar, em todas as coisas, em toda a administração daquela casa, prosperou. Porém, passado um certo tempo,
A esposa de Potifar olhou diferente, com os olhos maliciosos para José, e o cobiçou. E preparou uma cilada para José. E José foi caluniado, foi acusado pela esposa de Potifar injustamente. Com esta acusação, José foi parar na prisão. Foi jogado no cárcere pelo seu senhor. Chegando no cárcere, José conheceu o padeiro e o copeiro do rei. E em um certo dia, ambos tiveram sonhos similares e ficaram turbados porque não conseguiam interpretá-los. Porém, José, cheio de Deus em seu coração e com o dom de interpretação, conseguiu interpretar os sonhos deles. José os interpretou e disse que o padeiro dentro de 3 dias seria enforcado e o copeiro dentro de 3 dias seria reintegrado à sua função. E assim se sucedeu. E José lhe fez um pedido ao copeiro: quando tu entrares na presença de Faraó, lembra-te de mim, diga o meu nome para ele. E sucedeu que, conforme foram interpretados os sonhos, assim aconteceu. O copeiro retornou ao seu serviço, entrou novamente na presença de Faraó, porém ele não se lembrou de José. E como nós sabemos que Deus é o Senhor de todas as coisas, Deus propôs uma ocasião para a vida de José. Faraó teve um sonho, e onde ele convocou todos os sábios e magos de todo o Egito, e ninguém pôde interpretá-lo. E neste momento, o copeiro do rei se lembrou de José e disse a Faraó: tem um hebreu que está na prisão, e ele pôde interpretar o meu sonho e do padeiro, e conforme ele interpretou, assim se sucedeu. Pois bem, Faraó solicitou a presença de José até o palácio, levaram José, introduziram José à presença de Faraó. Ele, pela graça do Senhor, interpretou o sonho de Faraó e o aconselhou de como proceder e disse a ele que aquilo nada mais era que uma revelação da parte de Deus, que Deus o deu a conhecer as coisas que iriam se suceder no Egito. E nós chegamos aqui, onde nós lemos que o conselho foi tão agradável para Faraó, que Faraó falou para os seus oficiais que ainda não tinha conhecido homem sábio como ele, e o constituiu governador de todo o Egito, respondendo somente à autoridade de Faraó e de mais ninguém. Bom, isso foi apenas um resumo sobre a vida de José. E o que nós aprendemos com José. O Espírito Santo de Deus me traz aqui essa manhã para dizer a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que José simplesmente sobreviveu a todas as dificuldades que sucederam na vida dele. E assim, Deus o guardou, o protegeu, o livrou, o sustentou em todos os momentos que José passou. E o Senhor lhe deu vitória em todos os âmbitos da sua vida. O constituiu governador do Egito, lhe deu sabedoria para administrar todos os bens e as riquezas do Egito, lhe deu uma família linda e abençoada, uma esposa abençoada com um ventre, a madre abençoada lhe permitiu 2 filhos, um homem próspero que, ao longo prazo, conseguiu também alcançar a sua família, a sua primeira família, que era lá com seu pai Jacó. Interessante que José alcançou todas essas bênçãos. Em nenhum momento ele parou, em nenhum momento ele desistiu, porque o seu coração estava em Deus. O seu coração não se corrompeu, mesmo vivendo no meio de um povo idólatra. Dentro da terra do Egito, o Egito, na Bíblia, simboliza mundo, o sistema mundano. Ele não se contaminou, porque o seu coração, em todo o momento de sua vida, estava com Deus, estava firmado com o Senhor. E nós estamos vivendo um momento de dificuldade nesse tempo, com essa pandemia que está acontecendo, com essa enfermidade que tem assolado os países no mundo. Nós estamos recolhidos dentro do nosso lar, nós estamos fechados e trancados dentro das nossas casas,
mas que nós venhamos, assim como José, sobreviver a essas dificuldades, mas firmados e alicerçados no Senhor. Que os nossos corações, que a nossa mente esteja pautados na palavra do Senhor. Que nós possamos aproveitar este momento onde estamos reclusos em nossos lares e nos aproximar da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos maridos, os homens das suas esposas. E meditarmos na palavra do Senhor, porque esse aqui que é o nosso alimento, é daqui que nos estrutura na presença do Senhor. E sejamos como José, vamos sobreviver a essas dificuldades pautados na palavra do Senhor, alimentados pela palavra de Deus em nossos corações. Que nós possamos aproveitar esse momento onde nós estamos em mais contato com a nossa família, e ensinar aos nossos filhos, assim como diz em Provérbios 22, versículo 6, ensinai às crianças o caminho que se deve andar, para que quando cresça, dele não se desvie. Que nós possamos praticar a palavra do Senhor, e que nós possamos, assim como José, que estava no Egito, mas não permitiu que o Egito entrasse no seu coração, nós venhamos fazer da mesma forma. Essa pandemia está acontecendo aí fora, mas que nós não venhamos ficar assustados, que nós não venhamos ficar entristecidos. Antes, o nosso coração fique fortalecido e alimentado pela graça e pelo Espírito Santo de Deus. E que os irmãos possam receber, nesta manhã, essa pequena devocional, que vocês possam se aproximar das suas famílias, porque quando tudo isso terminar, em nome de Jesus, nós alcançaremos a tão sonhada vitória. Assim como José sobreviveu a todas as dificuldades, ele sobreviveu ao abandono, ele sobreviveu à solidão, ele sobreviveu à prisão e alcançou a glória de Deus. Que nós possamos ficarmos firmes no Senhor nesse momento, nos continuarmos firmes e pautados na palavra do Senhor, para alcançarmos a vitória em Cristo Jesus. Amém? E assim nós terminamos a nossa devocional. Eu espero que vocês possam ter recebido essa palavra, que essa palavra possa penetrar em vossos corações, alimentá-los nesta manhã gloriosa. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém?